Vamos começar pelo período Heian. Nós exploraremos essa era de ouro da história japonesa e destacaremos a vida e obra de Murasaki Shikibu. Se eu errar a pronúncia de algumas pessoas ao longo do meu curso, eu juro que não é intencional. Murasaki Shikibu foi uma das figuras literárias mais proeminentes dessa época. Então, vamos lá. Quanto ao contexto histórico e cultural. O período Heian, que se estendeu de 794 a 1185, é considerado a última divisão da história clássica do Japão. Durante esse período, o budismo, o taoísmo e outras influências chinesas estavam no seu ápice no país. A capital foi estabelecida em Heian-kyo, a atual Kyoto, que se tornou o centro político e cultural do Japão. A sociedade era dominada por uma aristocracia que valorizava profundamente as artes, principalmente a poesia e a literatura. A família Fujiwara, por exemplo, ela destacou-se como uma das mais influentes, controlando a política através de casamentos estratégicos com a família imperial. Foi também nesse período que o sistema de escrita japonês evoluiu significativamente com a introdução dos silabários kana, derivados dos caracteres chineses, facilitando a expressão escrita, especialmente entre as mulheres da corte. Agora, entrando justamente nesse ponto de corte. Como era a vida na corte no período Heian? A vida na corte imperial de Heian-kyo era marcada por uma busca constante pela elegância e sofisticação. Os aristocratas dedicavam-se às artes, música e poesia, seguindo rígidos códigos de etiqueta. As mulheres da nobreza, embora limitadas em termos de mobilidade e participação política, desempenhavam papéis cruciais na vida cultural da corte. Elas eram educadas em disciplinas como caligrafia, música e literatura, e muitas se destacaram como escritoras e poetisas. A comunicação escrita era altamente valorizada e as trocas de poemas e cartas eram algo comum, servindo tanto para expressar sentimentos pessoais quanto para demonstrar erudição e habilidades literárias. A estética do período enfatizava a sutileza, a impermanência e a apreciação da beleza efêmera, conceitos que permeavam a arte e a literatura da época. Murasaki Shikibu e o conto de Genshin. Uma das figuras mais notáveis desse período é Murasaki Shikibu. Nascida por volta de 973, ela era membro de uma ramificação do clã Fujiwara, aquele que a gente falou bem no comecinho. Seu pai, Fujiwara no Tametoki, era um estudioso e governador provincial. E contrariando as normas da época, proporcionou à filha uma educação abrangente, ensinando-lhe chinês clássico, uma língua geralmente reservada aos homens. Após a morte do seu marido, Murasaki foi convidada para servir como dama de companhia. E foi nesse ambiente que ela escreveu sua obra-prima, Genji Monogatari, ou O Conto de Genji. Esse trabalho é frequentemente considerado o primeiro romance do mundo e oferece uma visão detalhada da vida aristocrática do período Heian. A narrativa concentra-se na vida do príncipe Hikara Genji e explora temas como amor, política e busca pela beleza. A profundidade psicológica dos personagens e as descrições vívidas dos costumes da época fazem desta obra um tesouro literário que continua a ser estudado e admirado até hoje. Inclusive, recomendo muito a leitura desse conto. Qual foi o legado que o período Heian deixou? O período Heian deixou um legado cultural duradouro no Japão. A literatura floresceu, com obras que ainda hoje são considerados clássicos, como o Conto de Genji e o Livro do Travesseiro de Sei Shonago. A arte e a arquitetura da época refletem uma estética refinada que influenciou gerações subsequentes. Além disso, foi durante o finalzinho do período Heian que começaram a emergir os samurais, guerreiros que mais tarde se tornariam a classe dominante no Japão feudal. A ênfase na sensibilidade estética, na apreciação da natureza e na introspecção, características dessa era, continuam a ser valorizadas na cultura japonesa contemporânea,
O legado literário de Murasaki Shikibu, em particular, permanece como um testemunho da sofisticação e profundidade da cultura Heian. Afinal, em um período onde, por exemplo, nem hoje em dia as mulheres são tão valorizadas como deveriam, nós temos a Murasaki Shikibu, lá no período Heian, escrevendo o primeiro romance da história. Bom, com a conclusão, em resumo, o período Heian representa uma era de ouro na história japonesa, marcado por um florescimento cultural que produziu algumas das obras mais importantes da literatura mundial. A vida e a obra de Murasaki Shikibu exemplificam a riqueza intelectual e artística desse período, oferecendo-nos uma janela para a sociedade aristocrata de Heian-kyo e deixando um legado que continua a influenciar a cultura japonesa até os dias de hoje. É isso, ficamos por aqui, mas como um complemento da nossa aula, e vocês vão ver isso em todas, mas falando sobre o período Heian, como um complemento vai ser deixado em anexo, embaixo da videoaula, assim que vocês terminarem de assistir, uma tradução de algum poema ou poesia da época, ou de ambos.